Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o diácono William Félix. Eu venho por meio deste canal dar continuidade à matéria de bibliologia. Prosseguimos falando do processo do cânon judaico, que é um termo que vem do grego, refere-se a cânon, que significa vara. Não aquela vara de bater, de ferir, mas aquela vara que refere-se em Ezequiel, que diz a vara de medir. O cânon é uns livros que são reconhecidos pela nação judaica e pela igreja cristã. Sabemos que existem livros que não passaram pelo processo do cânon judaico, que são chamados livros apócrifos. Por que não passaram pelo cânon judaico? Não foram aprovados? Porque não tem a autenticidade. Quando se fala de autenticidade, é de quem escreveu, aonde escreveu, para quem escreveu, o período que foi escrito e aquilo que está escrito, as verdades que são mencionadas em cada livro. Os manuscritos originais do Antigo Testamento e suas primeiras cópias foram escritos em pergaminhos ou papiros. Pergaminhos é aquela folha em forma de tira que era entrelaçada e se escrevia nela na época. Papiros era couro de animais. Mas tinha-se outras formas de escrita na antiguidade, como a própria Bíblia ela vai nos mencionar. Êxodo capítulo 40, no versículo 20, diz que Deus escreveu em uma pedra. Para quem se lembra, se recorda do estudo fundamental, se fala-se que os homens da caverna escreviam assim em rocha, escreviam no chão, escreviam em pedra, como uma famosa arte rupestre. Era um meio de comunicação. Daí Deus ele vem e escreve na pedra as suas leis para que o homem possa cumprir e ter uma vida civilizada. E o processo de formação do cânon finalizou no quarto século. Isso nos mostra que foi um longo período, porque o processo do cânon começou lá no Antigo Testamento, antes de Jesus Cristo, e foi terminar no quarto século. E sabemos que a Bíblia ela tem os dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A palavra testamento é uma palavra hebraica que significa pacto. Ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento é como se fosse um pacto, mas uma junção, porque o Antigo Testamento revela Jesus em todos os momentos, desde o princípio lá em Gênesis, Jesus está sendo apresentado, e o Novo Testamento se cumpre as revelações. Jesus ele aparece, como diz João, no princípio ele era verbo e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então tem uma ligação, os dois se completam. O Novo Testamento está no Antigo Testamento ocultado, e o Antigo no Novo. A Bíblia se divide em 8 seções. No Antigo Testamento 4 seções e no Novo Testamento também 4 seções. O Antigo Testamento começa a divisão de seção, os 5 livros escritos por Moisés, conhecido como os Pentateucos, que são o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esse é os Pentateucos, conhecido como os livros da lei. Se divide entre os livros poéticos, que estão dentro dessa seção, o livro de Jó, Salmos, Provérbio, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São os livros poéticos. Livros históricos: Josué, Juiz, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, Esdras, Neemias e Esther. Esses são os livros históricos. E o livro dos profetas?
Aí o livro dos profetas tem como se fosse uma divisão entre os profetas maiores e os profetas menores, mas é uma mesma seção, o livro dos profetas. Entre os profetas maiores está o livro de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses estão no livro dos profetas menores, na seção dos profetas menores. E o Novo Testamento, a divisão dos quatro testamentos no Antigo, agora a divisão das quatro seções do Novo Testamento. Diz assim, tem os evangelhos, começa pelos evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui entre os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles se enquadram nos evangelhos sinóticos, que tem certas semelhanças entre um livro do outro. Também temos os livros históricos, que já se enquadram no livro de Atos dos Apóstolos. Aí temos as epístolas de Paulo, epístolas de Tiago, de Pedro, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. Esses livros faz parte das epístolas. E por último, o livro da profecia, que foi escrito por João aproximadamente no ano 90 depois de Cristo, é o livro de Apocalipse. Então, meus queridos irmãos, essa é a segunda aula básica para iniciantes que começaram a estudar a Bíblia, a Palavra de Deus. Assine nosso canal e assista os próximos vídeos para que nós possamos aprender juntos um pouco mais sobre a Palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado.